Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Eu gostaria de convidar os irmãos, sentados como se encontram, a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Os irmãos encontraram? Podemos ouvir amém? É um texto muito conhecido por todos nós, obviamente já ouvimos, já lemos por várias vezes. Eu espero que Deus possa falar conosco, até mesmo porque a sua palavra tem esse poder de se renovar, não somente a cada dia, mas como também a qualquer instante, a qualquer momento. Basta tão somente estarmos atentos ao que o Espírito fala às igrejas. 2 Coríntios 5,17, assim está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Vamos repetir, repitam comigo juntamente a última expressão, enfatizando deste versículo: eis que tudo se fez novo. Novamente, toda a igreja: eis que tudo se fez novo. Quero compartilhar convosco sobre esta temática, esse texto sobre essa temática. Tudo se fez novo. Deus, através de Cristo, Ele nos convida para vivermos em novidade de vida. E isso está escrito em Romanos 6,4, que o Senhor espera que nós andemos em novidade de vida. É um Deus que nos apresenta novidades. A cada instante, a cada momento com Deus, com esse Deus de surpresa, nós temos essa oportunidade de ver, de contemplar, de se maravilhar com uma novidade que Ele tem reservado e que Ele tem preparado para nós. E é interessante quando nós observamos como Deus é bem criterioso nesse assunto. Ele não nos oferece nada obsoleto, retrógrado ou arcaico. Ele sempre está nos oferecendo algo novo. Se você for analisar na Bíblia, é um vinho novo que Ele nos oferece. São vestes novas. Os profetas como Jeremias, Ezequiel, profetizou sobre um tempo que haveria um novo testamento, uma nova aliança. E quando esse momento chegasse, Deus ia fazer um transplante cardíaco. Ia nos dar um novo coração. É um novo ser, é uma nova vida. São novas vestes, é um novo corpo. É um novo pensamento, é uma nova mentalidade, são novos propósitos. E a Bíblia vai discorrendo sobre isso, desde o início até o fim. Como se não bastasse, lá na glória está reservado também para nós novos céus e nova terra. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Olha para o seu irmão e diz: Deus tem novidade para você. Deus tem novidade para o seu povo. Deus tem novidade para a sua igreja, amém? Deus não vai te oferecer as migalhas que sobraram, o resto, que sobrou. Não vai te oferecer aquilo que foi envelhecido com o tempo, depreciado com as intempéries da existência. Não, Ele tem coisas novas para nós. E que maravilhoso é saber isso, porque a nossa fé ela não vive nenhuma letargia, nenhuma inércia. Não, a Bíblia diz que nós estamos em constante evolução, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque a glória de Deus se revela de fé em fé. A cada dia nós temos uma oportunidade de agalgar um lugar melhor, uma posição maior em Cristo Jesus. De modo que nós não podemos nos conformar e nos acomodar com a rotina, com as tradições. Nós devemos buscar esse Deus de novidade. Lembra do maná? Só podia comer 1 ou 2. Se guardasse o terceiro para o outro dia, ele apodrecia. E tem muita gente guardando maná de uma vida que passou, de uma vida outrora, de momentos que já ocorreu. Não, meu querido, busque esse Deus de novidade na certeza que tudo se fez novo,
tudo se fez novo nos céus, na terra, em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as esferas. Nós devemos profetizar que tudo se fez novo em nossa vida, que já não somos o velho homem, que já não somos a velha pessoa, que a carne morreu para que o Espírito pudesse ressurgir e guiar e conduzir as nossas vidas conforme os propósitos e os desígnios de Deus. Amém? Então, se você crê nessa palavra, que nos diz que tudo se fez novo, aprenda algumas lições. Tudo se fez novo, em primeiro lugar, para aquele que está em Cristo Jesus. Para aquele que está em Cristo Jesus. As coisas só se renovam para aquele que está em Cristo Jesus. E essa expressão logo nos dá a conotação que se trata de uma posição, de uma decisão. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Se você está, se você se encontra em Cristo, se você fez essa decisão, se você tomou essa posição, então, irmão, em sua vida tudo se fez novo. São novos propósitos, são novas ambições, são novos anseios, são novos planos, são novos projetos. E saiba que são maiores e que são melhores, porque os pensamentos e os caminhos de Deus são bem mais sublimes e bem mais elevados do que os nossos. Portanto, tudo se fez novo para a pessoa que está. E se você prestar atenção comigo, essa expressão ocorre tantas vezes nas Escrituras. Está em Cristo. Eu acabei de ler Romanos 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Onde você se encontra, meu irmão? Essa expressão estar significa permanecer em Cristo, uma posição em Cristo. Quando você está em Cristo, aí sim, tudo se fez novo em sua vida. Seu coração não há mais a lacuna para os desejos da carne, para as vãs e triviais ambições desse mundo, tão efêmera, tão passageira. Tudo se fez novo para aquele que está em Cristo Jesus. Tudo se fez novo, em segundo lugar, para aquele que em Cristo se transformou em uma nova criatura. E essa palavra nova criatura que nos diz, irmãos, o texto, é uma nova criação. Isso significa que Deus em Cristo nos recriou novamente. Em João capítulo 20, versículo 21, você pode observar quando Jesus vem ressurreto dentre os mortos e ultrapassa a parede onde os discípulos se encontravam reunidos com as portas e janelas fechadas. Jesus não bateu na porta, Jesus não bateu na janela, não passou por aquelas portas nem por aquela janela, simplesmente ultrapassou aquelas barreiras, porque já não existia limitações e delimitações físicas que pudesse detê-lo ou impedir. Os discípulos ficam ao mesmo tempo que perplexo, admirado com tudo aquilo, e Jesus diz: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles, e aquele sopro é o mesmo sopro que Deus fez no Éden, nas narinas de Adão, para que ele passasse a se tornar alma vivente. E não somente uma estrutura física, não somente um boneco de barro modelado pelas mãos do Criador. Esse mesmo sopro nós temos em Cristo Jesus, porque Ele veio e soprou. Nova criatura, ou seja, uma nova criação. Nós somos uma nova criação, nós somos agora uma criação espiritual. Antes éramos bastardos, antes éramos órfãos. E está escrito em 1 João, ou melhor, em João, no Evangelho de João capítulo 1, veio para os que eram seus e os seus não aceitaram, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, o quê? Filhos de Deus. Você não é órfão, você não é bastardo, você é filho legítimo do Criador, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Somos filhos
e muito mais do que filhos, co-herdeiros das bênçãos reservadas na região celestiais. Você não é pouca coisa não. Ó, futuca teu irmão aí com teu ombro e diz: você não é pouca coisa não, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Você é a coroa da criação e você é filho, e todo filho é herdeiro do Pai. Nova criatura, nova criação, nós somos em Cristo Jesus. Deus nos fez um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Nós temos essa nova vida, essa nova existência. Então tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que através de Cristo se transformaram uma nova criatura. A irmã Rose esteve pregando domingo, e que palavra tão abençoada, e me recordo perfeitamente quando ela testemunhou dizendo que no mundão usou drogas, se embriagou, e fez tantas coisas erradas, e as pessoas se assustam diante do testemunho dela, e ela disse: olha, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, a velha Rose fez isso, a nova Rose, não. E essa é a convicção que nós temos em Cristo Jesus. O velho homem pode ter mentido, adulterado, roubado, fornicado, mas o novo não. O novo foi lavado, remido, consagrado pelo Espírito de Deus. O novo está consagrado, selado para a glória de Deus. Portanto, irmãos, quando a Bíblia diz nova criatura, lembra do sermão de Jesus para Nicodemos: carne não pode herdar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Nicodemos, sem entender nada do novo nascimento, mas ser nova criatura em Cristo Jesus é justamente viver essa experiência do novo nascimento, essa experiência única. Não se trata de um processo contínuo, se trata de um ato instantâneo, porque o que Deus selou está selado, o que Deus escreveu está escrito. Não há borracha nem corretivo do capeta que possa apagar o nosso nome do livro da vida. Eu creio assim, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura no céu, na terra, debaixo da terra, poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem latitude, nem longitude, nada poderá nos separar do amor de Deus. Não há legislação nesse mundo que possa nos separar do amor de Cristo Jesus. E o próprio Jesus é quem nos garante: eu conheço minhas ovelhas, dou minha vida por elas, e não há quem possa arrebatá-las do meu aprisco. Eu sou ovelha do aprisco do Senhor, que é o bom pastor, e eu sei que não há lobo, não há urso que possa me tragar, porque eu estou bem acolhido nos seus braços, sendo conduzido pelo seu cajado, bordão e vara. Ele me conduz aos campos verdejantes, às águas tranquilas, e refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele é comigo. Não há o que temer, não há quem temer. Nova criatura é que você é um ser espiritual. Isso me faz lembrar das palavras de um pensador, Altmani, que ele dizia o seguinte: não somos seres materiais desfrutando de experiências espirituais. Somos antes seres espirituais desfrutando de uma experiência material. Ou seja, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que habita no nosso corpo, porque esse nosso corpo vai desfazer-se. O corpo veio do pó e ao pó voltará, mas o espírito veio de Deus e para Deus retornará. Tudo se fez novo para aquele que é nova criatura através de Cristo Jesus, que não vive mais conforme os anseios da carne, conforme os impulsos desse mundo, conforme os desejos das trevas, mas tem sua vida consagrada, mortificando a sua carne, para viver no Espírito. Tudo se fez novo para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que se tornou uma nova criatura, e para aquele, em terceiro lugar, que se desprendeu das coisas do passado. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é.
As velhas coisas se passaram, tudo novo se fez. Se você está em Cristo Jesus, a velha vida se passou, o velho mundo se passou, o velho eu morreu. Sabe, uma palavra que eu admiro muito está lá em Isaías 43, versículo 18, que diz: não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as coisas passadas, porque eu, Senhor, faço coisas novas. Estarei abrindo caminhos em meio ao deserto, e vos mostrando rios em meio aos ermos. Você consegue imaginar um caminho no deserto? Não há. Porque até a serpente que passeia no deserto, ela não deixa rastros. O vento apaga. Não há caminhos no deserto. Então a situação aqui é que você se encontra num labirinto, sem direção. Sem direção. Mas quando você se sentir assim, em pleno deserto, sem saber para onde ir, Deus mostrará o caminho a seguir. No ermo, lugar de sequidão, o que Deus está falando é que vai trazer rios. E por meio dos rios vai gerar vida, o fluir, o jorrar da vida de Deus sobre nós. Portanto, se você deseja viver em novidade de vida, que essa palavra se cumpra na sua vida, tudo se fez novo. Irmãos, você tem que se desprender das coisas antigas. Você tem que se desprender do passado, dos vícios, dos hábitos, das amizades em si, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E é necessário uma renúncia total. Total. Se assim não for, porque conversão significa justamente isso, né? Uma mudança genuína, uma mudança plena. Se assim não for, você vai envelhecer, mas não vai crescer. Você pode até crescer, mas não vai frutificar. Vai ficar como uma árvore seca, uma árvore que não produz frutos. Pode ser florida, pode ser frondosa, mas não se esqueça que está posto o machado sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será arrancada e lançada no fogo, no inferno. Deus não te chamou para ser ornamentação de igreja. Eu digo isso porque muitas pessoas pensam que são artigos de ornamentação de igreja. Deus te chamou para frutificar, e só pode frutificar aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que vive em novidade de vida, aquele que se desprendeu das coisas do passado. Você sabia que um elefante, eu não sei exatamente quantas toneladas tem um elefante. O que nós podemos imaginar, e com certeza afirmar, é que ele tem uma força descomunal, mas ele é preso a uma estacazinha, que até um ratinho arrancava. Você já viu isso? Já pesquisou sobre isso? Até um coelhozinho, se fosse colocado uma coleira e ele sobre aquela estaca, arrancava. Mas o elefante não conhece o seu poder, não conhece a sua força, porque ele foi condicionado a viver amarrado, a viver preso daquela forma, daquela situação. São muitos irmãos que estão condicionados a algumas amarras que lhe prende, que lhe limita, que impede o seu crescimento, que impede o seu desenvolvimento. Isso não pode acontecer, irmãos. Precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e viver em novidade de vida, porque tudo se fez novo para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que em Cristo é uma nova criatura e para aquele que se desprendeu das coisas do passado. Fique com essa palavra essa noite, guarde no seu coração. E quando lembranças do passado vier te atormentar, quando palavras do inimigo vierem te acusar, não se esqueça, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. O teu passado no mar do esquecimento,
esse oceano que os homens não conhecem, mas está nas profundezas, e não há quem possa arrancar o nosso passado desse lugar, porque Deus simplesmente decidiu apagá-lo. Do vosso pecado não vos lembrarei mais. Não há mais culpa, não há mais dolo, não há mais ressentimento, não há mais remorso. Se você crê no sangue que nos limpa, que nos purifica, então saiba, irmãos, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Como dizia André Valadão em uma das suas canções, se o inimigo vier, porventura ou por acaso, ao teu encontro, tentar te acusar, te fazer lembrar do teu passado, lembra tão somente a ele do futuro que lhe aguarda, que são chamas e labaredas de fogo. O inimigo não resiste a essa verdade. Aconteceu na história que o inimigo apareceu em sonho a Martinho Lutero antes dele fazer a reforma, antes do dia de 31 de outubro, antes dele iniciar a reforma. E apareceu em sonho mostrando um rolo, um pergaminho imenso, e ele ia desenrolando aquele pergaminho, e desde o início do pergaminho até o fim, estava escrito todos os erros, todas as falhas, todas as iniquidades, transgressões, pecados de Martinho Lutero. E ele começou a ler, e na medida que ele lia, ele começou a se entristecer, porque estava tudo tão bem relatado, tudo tão bem detalhado. Mas ele se lembrou de uma verdade, e conta-se a história, que Martinho Lutero, em seu sonho, pegou uma caneta dourada, pegou uma tinta rubro, bem vermelha, e escreveu, mas, naquele mesmo rolo, naquele mesmo pergaminho, mas o sangue de Cristo me purifica de todos os pecados. Mas o sangue de Cristo me purifica de todos os pecados. Ele acordou do sonho com a segurança e a convicção de que a reforma era um plano e um projeto de Deus para aquela época e para aquele tempo. O inimigo é assim, ele sempre vai procurar meios, formas até mesmo familiares, pessoas tão íntimas, pessoas tão queridas. Não pensa que o inimigo vai usar alguém desconhecido, alguém distante. Ele pode usar as pessoas, na realidade ele vai usar as pessoas que estão mais próximas de ti, para tentar te afrontar e te amedrontar, dessa forma te paralisar. Mas, meu irmão, não se esqueça dessa verdade. Não importa o que você fez, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Não importa o que você cometeu, não importa o que você disse, não importa o que você falou, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo se fez novo. Creia nessa palavra. Sabe por quê? A cada dia o velho homem vai tentar ressurgir em sua vida. Permita-me concluir somente com uma lição que eu aprendo através da vida de Davi. Ele não era guerreiro, ele não era caçador, ele não era um lutador, nem um soldado do exército de Israel. Ele era apenas um pequeno, simples pastor de um pobre rebanho do seu pai. Mas um dia, quando ele teve a oportunidade de desafiar em nome de Deus o gigante que amedrontava o povo de Deus, que vivia escondido em caverna com medo da palavra que saía da boca de Golias, aquele menino desafiou o gigante. A história você já conhece. Com uma pequena pedrazinha ele derrubou aquele grande gigante, mas ele não se contentou em derrubá-lo. O que me chama a atenção é que ele não se conformou em derrubar o grande gigante. Isso eu aprendo, sabe o que, irmãos? Não comemore a vitória antes da hora. Qualquer um ou outro já começava a celebrar, eu derrubei, o rei não acreditava em mim, meus pais não acreditavam em mim, meus irmãos não acreditavam em mim, ninguém acreditava em mim, mas eu derrubei, Deus me ajudou, eu derrubei. Ele não comemora a vitória antes do tempo. Assim que ele vê o gigante caindo, ele corre para cima do gigante, em direção ao gigante. O que é que ele faz? Pega a espada do gigante e arranca a cabeça do gigante.
Sabe o que é que eu aprendo com isso? O mal se arranca pela raiz. O mal se arranca pela raiz. Depois disso, ele ainda foi atrás dos outros filisteus, até a terra deles, destronando, destruindo, acabando e arruinando. Depois é que veio comemorar. A gente comemora muito antes do tempo, meu irmão. Esse é o nosso problema. Por que Davi arrancou a cabeça do gigante? Porque o gigante só foi baleado. E se o gigante se levantasse, ia levantar furioso, hein? Imagina Golias ali se levantando furioso, indignado, revoltado da vida. Davi foi inteligente, seja inteligente. Derrubou o gigante que está te perseguindo, derrubou o gigante que está te afrontando, arranca a cabeça dele. Arranca a cabeça dele. A minha infância praticamente foi ali na Chesse, e eu andava em tudo que é lugar, em tudo que é praça. Um dia nós estávamos brincando em uma praça ali na rua L, e veio uma serpente, uma cobra coral. Ela devia ter meio metro, elas não são tão grandes. Mas é assustador, porque ela é extremamente venenosa. E quando eu estava mais próximo dos amigos, e amigos diziam, mata, mata, mata. Eu pegava o paralelepípedo, jogava nela, e acertei umas 3, umas 4 vezes, e a bicha continuava viva. E o pessoal, mata, 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 até que um inteligente surgiu no meio da história, e disse, dana na cabeça, dana na cabeça. E eu estava dando na cauda, no meio, não adiantava nada. Dana na cabeça. E eu disse, pronto, só pode ser na cabeça. Peguei aquele paralelepípedo com toda a força. E o menino de 13 a 14 anos, e pá! Na cabeça ela se espatifou para tudo que é lado. E ali começou a se acalmar, não mais se mexeu. Aquela lição até hoje está aqui, ó. Dana na cabeça. O mal se arranca pela raiz. Então, irmãos, contextualize da forma que você quiser. Você sabe qual é a coral e qual é a serpente que tanto lhe perturba, que tanto lhe incomoda. Eu só quero te dizer uma coisa, dana na cabeça. Olha bem para ela, mira na cabeça e pá! E acaba de uma vez por vez com essa história. Senão você vai ficar sofrendo à toa, se desgastando, se esforçando, e nada vai acontecer. Tudo se fez novo. Creia nisso. Creia nesta palavra. E procure viver em novidade de vida. Procure estar em Cristo. Procure ser uma nova criatura. Procure vencer os teus fantasmas passados. Excomungá-los, exorcizá-los, se for preciso, para viver toda a novidade que Deus tem para você. Porque Deus é um Deus de novidade. Infelizmente a gente vive vasculhando o nosso passado. E sempre que isso acontece, nós não encontramos coisas boas. Nós não encontramos coisas que edificam. Em Colossenses capítulo 3 diz, se morreu com Cristo, se ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas de cima. Você pode perceber que a maior parte da nossa preocupação é com as coisas dessa vida. É pensando nas coisas desse mundo. É buscando as coisas dessa terra. Dessa forma o nosso espírito não evolui. Nosso espírito não cresce. O nosso espírito não amadurece no Senhor. Tudo se fez novo. Receba esta palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.